Olá pessoal, tudo bem? KWG? Para mais um vídeo para vocês. E pois é pessoal, todo mundo conhece a história de um dilúvio gigantesco, né, que cobriu o planeta inteiro, né? Mas e se a versão que a gente mais ouve por aí não for a primeira, né? Pois é, hoje a gente vai a fundo nas origens de uma das narrativas mais fortes e conhecidas da história da humanidade. Pensa só na imagem, né? É uma imagem muito poderosa, né, que quase todo mundo consegue visualizar. A água subindo sem parar, engolindo tudo pela frente, né? É a ideia de uma catástrofe total, né? Um evento que simplesmente apaga o mundo que a gente conhecia do mapa. E aí, bem no meio desse caos todo, aparece um herói. Um único sobrevivente que recebe uma missão importantíssima. E no final, depois de toda a destruição, né, vem aquela promessa. A promessa de esperança, de um recomeço. Essa história toda é super familiar, não é mesmo? Só que talvez ela não tenha começado onde a maioria de nós pensa. Vamos mergulhar fundo nisso agora, né? Para começar, pessoal, vamos falar da versão que é sem dúvida a mais famosa aqui no Ocidente, né? A história de Noé, lá do livro de Gênesis. A narrativa ali é bem direta, né? A humanidade tinha se corrompido, né? Violenta, e Deus resolve dar um reset na criação. Um cara justo, Noé, é escolhido para construir uma arca gigante, salvar a família dele e um casal de cada animal. Tudo para garantir um novo começo, né? O ponto-chave aqui, o que é mais importante, é o fundo moral da história. E olha que interessante, por séculos todo mundo achava que essa história era única, né, exclusiva da Bíblia. Isso mudou completamente lá no século XIX, quando uns arqueólogos cavando na região onde hoje é o Iraque, acharam uma coisa que, nossa, virou tudo de cabeça para baixo, né? Agora, o que é impressionante mesmo é essa linha do tempo. Dá uma olhada só, os textos da Mesopotâmia, que contam uma história de dilúvio, são séculos, talvez mais de 1000 anos mais antigos do que a data que os especialistas acreditam que o livro de Gênesis foi compilado. Então é muita coisa, né, pessoal? E o que eles acharam nessa tábua de argila? Uma história sobre deuses que ficam irritados com a humanidade e resolvem mandar um dilúvio para acabar com tudo. Mas um homem justo, avisado em segredo, constrói um barco em segredo, né, e salva os animais, né, e a família. As semelhanças são de cair o queixo, né, impressionante. Então vamos colocar essas duas histórias uma do lado da outra para a gente ver o que elas têm em comum e, mais importante ainda, onde elas são completamente diferentes. Olha só isso aqui, ó. A estrutura, o esqueleto da história é basicamente a mesma. Então tem um aviso de um ser divino, a construção do barco, a salvação da família dos animais e até aquele detalhe de soltar os pássaros para ver se acham terra firme e o sacrifício no final, né? É tanta coisa parecida que fica difícil não pensar que elas têm uma origem comum, né? Mas aqui vem a grande virada. O ponto crucial é esse. O que acontece na história é super parecida, mas o porquê de acontecer, né, é completamente diferente. Nas histórias da Mesopotâmia, os deuses mandam o dilúvio porque os humanos faziam barulho e atrapalhavam o sono deles, né? Então assim, é meio que por capricho, sabe? Já no Gênesis, razão é moral. É uma resposta à maldade e à corrupção da humanidade, né? O que isso sugere, então? Que os autores da Bíblia muito provavelmente conheciam essa história mais antiga e adaptaram, né? Não foi uma cópia, entende? Foi uma reinterpretação. Eles pegaram uma história conhecida e deram um novo significado, né, uma nova mensagem teológica ali sobre moral, justiça e sobre como o divino se relaciona com a humanidade. E claro, tudo isso leva a gente a uma pergunta bem óbvia. Será que alguma dessas histórias tem um fundo de verdade? Aconteceu mesmo, né, um dilúvio desse tamanho todo, né? Então, a ciência moderna nunca achou prova de um dilúvio que cobriu o planeta inteiro, né, de polo a polo. Mas os que os geólogos e arqueólogos encontraram foram sim muitas evidências de inundações gigantescas, né, catastróficas, bem ali na região da Mesopotâmia. Era uma área que inundava muito, né? Inundava muito. E aqui a gente precisa se colocar no lugar das pessoas daquela época. Para um povo que vivia ali, naquele vale, uma enchente que cobrisse toda a terra que eles conseguiam enxergar, bom, isso seria o fim do mundo para eles, né? Não tem outra palavra. É bem provável que a memória coletiva de um trauma real como esse tenha sido a semente do mito. Então, pessoal, vamos juntar as peças aqui, né? A gente sabe que a história da Mesopotâmica veio primeiro e que ela provavelmente foi inspirada de eventos reais. O que essa investigação nos revela, no fim das contas, é uma jornada incrível, né, pessoal? Que se a gente parar para pensar, né? Primeiro nasce um mito super antigo na Mesopotâmia sobre o dilúvio.
Séculos e séculos depois, os autores bíblicos pegam essa tradição, que já era super conhecida, né, e a transformam completamente. Eles dão um novo propósito para ela, uma nova camada de significado, né, com uma mensagem moral que não existia antes. E é por isso que essa história, e todas as suas versões, continua tão poderosa até hoje. Porque ela fala de coisas que todo ser humano entende, né? O medo do caos, da destruição e principalmente aquela esperança que a gente tem para um novo começo, né? Para uma segunda chance. No final, entender de onde a história vem, né? Não tira a força dela, muito pelo contrário, só deixa ela um pouco mais rica. Então é como diz a frase, né? Quando a gente entende o contexto histórico, o mistério pode até diminuir, mas o significado fica muito mais profundo. Então, para a gente fechar, o resumo da ópera é o seguinte, pessoal. A história do dilúvio que a gente conhece tem raízes bem mais antigas, né? Lá na Mesopotâmia. Ela provavelmente foi inspirada por inundações reais e muito traumatizantes. E a versão bíblica pegou esse esqueleto e deu a ele um novo coração, né? Uma mensagem sobre moralidade. Isso mostra o poder que as histórias têm de evoluir para falar do que mais importa, responsabilidade e esperança. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau!